Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, né? Ficou 3 pessoas aqui sobreviventes. Os camisa 10. Só de camisa 10. Ah, eu vou continuar aqui. Acho que a gente já, com mais uma, a gente já consegue finalizar. Vamos ver aqui. Onde eu estava? Eu estava falando para vocês sobre que a gente estava conversando aqui, né? Sobre como que essa gordura que tem no leite, né? Da onde que ela vem, né? Então, entendendo assim um pouco de metabolismo. Então, seria o seguinte, parte dela, né, ela vem da degradação de carboidrato, onde a gente vai ser gerado nível de acetato e butirato, e esses ácidos graxos, eles são apontados como os principais fontes, eles são os precursores de gordura que vai ser gerada dentro da glândula mamária, que a gente chama de ácido graxo de novo, que é quando o acetato e o butirato saem do rumen e vão lá para a glândula mamária, e lá na glândula mamária eles são convertidos em gordura. Síntese de novo também é chamada. Professora, Oi, não tem nada a ver com o AGV aí nessa parte aí, não. sim, com o AGV você fala os ácidos graxos voláteis, isso? Eu acho que é. Uhum. Sim, tem os ácidos graxos voláteis, né, os AGVs, eles são os principais, eles vão ser gerados no rumen, né? Dependendo do que tu fornece na dieta. Por exemplo, quando aquela situação que eu falei no início, quando eu começo a dar muito carboidrato que tem uma digestão muito rápida, um milho que está muito processado, que tem muita digestibilidade, ou algum nutriente com muita digestibilidade. O que que eu faço? Eu faço com que essa produção de ácido graxo volátil ela seja rápida. E o principal que vai ser formado uma grande quantidade de propionato. Uhum. Então, esse propionato, ele é o ácido graxo que ele vai ser responsável por fornecer a glicose para a produção de leite. Então, o propionato é muito bem-vindo, né? Para quando a gente pensa em aumentar o nível de produção de leite. Só que ele em excesso, quando ele é produzido muito rápido, né? Ele faz um prejuízo, a gente tem um prejuízo, porque outros ácidos eles vão acabar se desbalanceando. Esses ácidos eles estão sempre assim em relação. A gente tem sempre uma relação de propionato, acetato e butirato. Aí quando essa relação propionato ela dispara, tem muito propionato e tem pouco acetato, a gente acaba tendo uma limitação de gordura no leite. Então Uhum. toda vez que eu priorizo muito a produção de propionato, e não é que o acetato diminui, é que eu vou ter mais propionato naquela comparação, na relação que ele vai ter ali, propionato e acetato, ele vai estar muito grande. Então, isso vai prejudicar meu ambiente ruminal, isso vai fazer com que esse ambiente ruminal, quando eu tenho muito carboidrato, né? Quando eu tenho excesso de ácido ali, ele baixa o pH ruminal, e pH ruminal baixo, ele é basicamente um dos grandes motivos que vai me levar à depressão de gordura no leite. Então, o que que eu quero que a gente saiba aqui nessa foto, né? É que a gordura que está no leite, quando a gente pensa o que foi que a gente deu na dieta que fez com que a gordura saísse no leite, depende do tipo de carboidrato que eu estou fornecendo, depende também dos lipídios que eu estou fornecendo, porque sempre vai ter, dependendo né, de que grão que eu estou usando, de como ele está sendo processado, né? Eu também estou fornecendo uma certa quantidade de gordura, né, de lipídio. Aí quando chega no rumen,
geralmente o lipídio ali, ele passa, ele não vai ser digerido, ele não é digerido no rumen. Ele pode sofrer uma transformação quando eu tenho uma quantidade de grãos, por exemplo, eu forneço muita gordura que é poliinsaturada. Aí eu começo um exemplo disso é quando a gente tem uma semente que ela tá muito processada e que libera o óleo da semente. E essa semente é rica em óleo poliinsaturado. Quando chega ali no rumen, ele acaba tendo que fazer um tratamento nela porque se ela tem muita saturação, tem um composto de poliinsaturado, ele tem uma certa toxicidade para o rumen. Daí eu vou explicar um pouco mais para vocês disso no próximo slide, mas aqui, o que a gente entende? A gordura do leite, ela é formada, né, a partir do carboidrato que você forneceu, a partir do lipídio da dieta e a partir também, se eu tô mobilizando tecido de gordura do organismo, né? Aí isso também pode chegar na glândula mamária. Então, esses são as principais formas de como que a gordura do leite é formada. Essas 3 principais origens. Aí eu tenho aqui para vocês, por exemplo, a gente já falou, né, que mais ou menos tem mais de 400 tipos de ácidos graxos que tem dentro do leite, né? Então, e a grande parte deles são gorduras saturadas, né? Que o que é o saturado? O saturado é aquele... a gente tem classificações, por exemplo, de ácido graxo, né? Pode ser uma cadeia curta, pode ser uma cadeia média, pode ser uma cadeia longa. É uma maneira da gente observar como é que eles são classificados. Quando eu falo em saturado, significa que naquelas aulas de química, vou ter que puxar aqui um pouco da química, né? A gente tem que lembrar daquela cadeia de ácido graxo, né? Que ela é, por exemplo, com dupla ligação. Então, quando eu tenho duplas ligações ali, isso faz com que ela seja insaturada. Então, aí a gente pode ter monoinsaturado quando tem uma dupla ligação, e quando tem muitas, a gente pode ter poliinsaturados. E é essa gordura poliinsaturada que o rumen não tolera muito bem. Ela representa ali, quando chega uma quantidade de gordura insaturada, né, tem uns exemplos até de caroço de algodão que pode gerar, ou até grão de soja tostado. Ele também pode, no processamento, ele pode acabar tornando a gordura, né? Quando, por exemplo, quando o grão é muito rico em ômega 6 ou ômega 3, que eles são poliinsaturados, né? Quando chega no rumen, o rumen vai dizer, opa, esse tipo de gordura aqui representa um sinal de toxicidade para mim, porque tem dupla ligação. Aí o que o rumen vai fazer como mecanismo dele se proteger? Ele começa a fazer o que a gente chama de biohidrogenação. O que significa isso? Significa que, na tentativa de deixar aquele componente que chegou ali, que poderia representar uma toxicidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter a gente vai fazer fornecer, porque lembra que é uma cadeia com dupla ligação. E como é que eu quebro dupla ligação? Saturando aquela gordura. Então, aquela gordura, ela precisa ser saturada. Nesse processo que o rumen está tentando saturar essa gordura, essa ômega 6 que chegou ali, ômega 3, né? Ele começa a gerar compostos intermediários. E esses compostos intermediários, né? Eles também são chamados isômeros, que são o ácido linoleico conjugado. É como se fosse uma variação do ômega 6 e ômega 3. Quando eu tento fazer quando o rumen vai lá e fornece o hidrogênio, faz essa biohidrogenação, ele gera esses componentes. E isso, por que
né? De onde vem essa viagem aqui, né? Porque foi uma viagem aqui na química, né? E por que que isso começou a ser estudado? Porque o que que foi tentando, o que as pessoas ao longo dos estudos foram tentando entender? O que afeta a gordura do leite? Por que que em determinadas situações a gordura do leite cai da composição? E aí as pessoas começaram a postular, pode ser por conta do um, um exemplo que ele foi muito, né, tido por muito tempo é que quando a gente tem pouco acetato ruminal, que isso eu vou ter menos precursor de gordura, porque ele que chega no ele sai do rumen, né? E ele vai para a glândula mamária e vai formar a gordura. Então eles começaram a entender depois, né, com outros estudos, que não era só isso. Que sim, quando a gente tem menos precursor, quando a gente tem muito propionato e menos acetato, esse desbalanço, né, ele causa sim ele limita sim a quantidade de gordura do leite, mas que existiam outros fatores. E como que eles descobriram esses fatores? Aquela mesma coisa que eu falei para vocês, imaginem só. Eu quero aumentar a proteína na dieta, na proteína do leite, aí eu vou lá e de uma forma direta eu aumento a proteína da dieta para aumentar a proteína do leite. A mesma coisa eles fizeram aqui. Eles começaram a fazer estudo o quê? Eu quero mais gordura no leite. Então, então antigamente o que se acreditava? Então eu vou fornecer mais gordura na dieta para eu ter mais gordura no leite. Só que o que se observou? Que na verdade houve um efeito contrário, houve um efeito de depressão da gordura do leite. E aí foi assim que foi começado a entender, né, que na verdade não necessariamente você fornece a gordura na dieta e isso vai te garantir que vai ter gordura no leite. Não, porque essa gordura, como ela vai ser utilizada pelo animal, é que vai determinar o que é que vai acontecer depois. E aí se achou por acaso, né, foi se estudando isso, né, de entender quando eu tenho muita gordura na dieta, acabou se conhecendo uma situação, né, que quando eu tenho uma gordura de grãos ricos em gordura, quando eu tenho grãos que são processados em gordura poliinsaturada, isso em grande quantidade, isso altera, faz um desbalanço na questão de dentro do rumen, né? O rumen começa a ter e se eu tenho também combinado ali uma situação que eu estou fornecendo menos fibra para o animal com muito grão, que é rico em gordura poliinsaturada, aí eu vou ter essas duas situações. Eu vou ter tendência de diminuir o pH e também eu vou ter uma tendência de fazer... Aí e com esse grão, aí o que acontece? Eu vou começar a entender, né, que na verdade o rumen ele começa a fazer esse processo de biohidrogenação. E essa biohidrogenação, né, por acaso, eles acabaram descobrindo que existia ali, né, quando o rumen vai processar essa gordura poliinsaturada, ele acaba gerando os intermediários, né, que são os isômeros, que são os ácido linoleico conjugado, também chamado de trans e cis. E qual que é a importância disso, né? Eles entenderam que esse fator, ele explica muito também o porquê que às vezes a gente tem essa situação de depressão na gordura do leite, como também, então assim, e começaram a se ver também que, na verdade, essa nova gordura, esse perfil de ácido graxo que saiu ali no final, que é um ácido linoleico conjugado, ele sai em pequenas quantidades, aí, dependendo da situação, ele pode ter, ele tem mais concentração, né? Se eu tenho se eu estou fornecendo grãos ricos em ômega 6 e ômega 3, eu posso estar propiciando, né, com que saia mais esse ácido linoleico conjugado dentro da gordura do leite.
E se entendeu também que, na verdade, né, nessa busca de tentar entender como que a gente altera a composição de gordura do leite, eles acabaram descobrindo, né, que esse ácido linoleico conjugado, ele tem uma importância também para a saúde humana. Então, se vocês colocarem ácido linoleico conjugado, bovino, vocês vão entender que tanto que assim, foi tipo uma reviravolta, que isso na verdade tem um pesquisador de Minas Gerais, que acho que é o professor Rogério Lana. Eles pesquisam esse ácido linoleico conjugado desde o ano de 2000. E isso foi uma reviravolta no que sentido? Porque os produtos de origem animal, né, assim, a carne, o leite, eles são sempre apontados como o que gordura faz mal, né? Não, a gente tem que evitar porque é uma gordura saturada. E na verdade, estudando, né, essa possibilidade de entender como é que a gente mexendo na dieta, como é que a gente muda a composição do leite, acabou se descobrindo que existe essa determinada situação que a gente acaba promovendo até uma gordura do bem, que é uma gordura que ela tem, inclusive, até propriedade que se estuda que ela tem a função até de ser, de ser propriedade anticancerígena. Tem várias promessas assim. Então, eu coloquei aqui até um link aqui para vocês dessa entrevista, né? Mas tem muita coisa assim, tipo mostrando que na verdade houve essa reviravolta, né? Aí, né? Então, o que eu falei para vocês antes, né, de como a gente dessa teoria, né, da teoria da biohidrogenação, não se preocupe em decorar isso, né? Isso foi uma coisa que eu trouxe assim mais por curiosidade, é porque eu sei que é bem puxado na química isso, né? E assim, são determinados que nem a gente conversou lá no início quando eu falei assim que o que torna às vezes mais complexo você entender nutrição não é a nutrição em si, mas é porque a gente precisa de um certo. A gente tem que lembrar de bioquímica, a gente tem que lembrar de metabolismo, de fisiologia, né? Então, a gente vê que está tudo interligado, né? Então, eu dei aqui, quando a gente falou eu dei as possíveis explicações primeiro, né, do porquê como que a gordura é formada, né, da onde que ela vem e qual que seria as explicações para quando ela baixa, né? E agora eu vou falar aqui um pouco, né, sobre a parte mais prática, assim, de nível de dieta, né? O que se sabe, né, que de fato, quando você mexe na dieta, isso causa um efeito negativo na gordura do leite. E o principal fator, né, que é o que a gente fala, que a gente já vem falando nas últimas aulas, que é a quantidade de fibra, né? E a gente tem que ter uma fibra que ela seja tanto, que ela tenha que a gente chama um conceito de efetividade. O que é isso? Que ela mantenha um pH ruminal adequado para poder funcionar, para poder propiciar uma degradação mais lenta do material, não fazer um acúmulo de ácidos, porque sempre que a gente tem situação que favorece diminuição de pH ruminal, consequentemente, a gente perde gordura. Então, o que tem um autor que fala, né, que é esse Mertens, que para a vaca leiteira a gente teria que ter pelo menos 22% da matéria seca deveria ter de FDN efetivo para poder, né, fazer essa otimização. Então, tipo, a partir de 22, esse gráfico está mostrando o quê, né? Que para manter em 6, eu teria que ter pelo menos 22% de... Abaixo disso, o meu pH ruminal só vai cair e vai favorecer com que caia também a gordura do leite, já que vai afetar toda a questão de metabolismo. Então, outra coisa, né? Não sei se vocês já viram essas peneiras, né? Eu já fiz o teste disso aí. Já fez o teste? Ah, olha aí. Eu fiz para regular implemento, né?
A gente foi para antes de fazer silagem, a gente tem que regular a ensiladeira, daí a Aham, gente foi lá, picou um pouco, coletou a amostra e viu quantos por cento de cada, do tanto que a gente pegou, ficava aham, em cada peneira. isso. Aí são 4 peneiras que vocês fizeram, isso? Uhum. Legal. Daí vocês estavam avaliando o tamanho, né, da partícula. Uhum. Então, exatamente essas peneiras, né, elas são utilizadas justamente para a gente verificar que não é só ter, não adianta eu ter a quantidade de fibra adequada ali, se eu também não estou pensando no tamanho de partícula, né? E qual que é a situação que a gente quer evitar aqui, né? A gente tem que evitar ali os extremos, né? Eu não posso nem ter demais partícula que é muito fina, porque ela não vai ter. Imagina esse tamanho de partícula aqui primeiro, dessa primeira peneira, né? Que é o mais fininho. Pensa que ela não mantém, né, efetividade. E se a gente for comparar aqui essa última, né, que é muito grande, o que que acontece? A gente tem uma fibra muito longa. Quando a gente tem fibra muito longa, o que que vai fazer? Os animais eles vão acabar fazendo seleção do alimento, né? Principalmente se a dieta é seca, é fácil do animal separar. Então, o ideal é ter sempre um balanceamento, né? Evitar esses extremos aqui. E por isso que essas peneiras. Professora, Oi? por que o tamanho pequeno de partícula é ruim quando é muito pequeno? O Quando é muito pequeno, porque ele que vai. acontece no rumo, No rumen, no caso? no caso, ele vai fazer o seguinte: se eu tenho. Não é que eu vá ter que tem que ser tudo grande. O ideal aqui é que a gente tenha uma situação de equilíbrio. Quando eu tenho muita quantidade pequena, a, a, a população, né, da microbiana, ela vai fazer o quê? Ela consegue digerir com mais facilidade por conta do tamanho dele. Então, tipo, a efetividade da fibra, o que que é esse conceito? É garantir que ela vai ficar, que ela vai levar um tempo para ser digerida, que ela vai favorecer o quê? Que ela vai favorecer a ruminação. Então, por isso que quando é muito curta, é rápido, a ruminação dela ela não vai estimular a ruminação. Aí, se eu não estimulo a ruminação, porque a partícula é muito curta, ela vai ser digerida, ela vai passar rápido ali pelo rumen, né? Ela vai fazer o quê? Menos ruminação, a gente vai ter menos salivação. Com a menor salivação, a gente vai ter menos íons bicarbonatos, né, chegando no rumen. E com isso a gente vai ter a capacidade de tamponamento. A importância da fibra é equilibrar o pH ruminal. É fazer tamponamento para poder garantir um ambiente ruminal que a gente consiga trabalhar, no caso, em nível ótimo ali, que é, vamos dizer que 6 seria um nível adequado. Abaixo de 5,8 de pH ruminal, a gente já considera que as atividades da população microbiana ela já começa a ser alterada. Então, por isso que se a gente tem a maioria do alimento fino, a gente não está facilitando esse estímulo de ruminação e com isso cai o pH ruminal. Aí com isso pode dar acidose e desencadeia todos vários processos. Aí, com acidose, deprime, cai a gordura no leite, o animal pode até apresentar sinais clínicos. Então, o ideal é que você evite os extremos, né? Quando a gente não tem, quando a gente tem, não pode ter nem muita quantidade muito fino e nem muita quantidade longa, porque quando ele está muito longo, né? Esse último aqui, esse grandão, a vaca começa a fazer o quê? Selecionar. Então, por isso que essas peneiras, elas tipo mostram para nós assim o quanto que a gente deveria balancear, né? Esse 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 tamanho de fibra, que o ideal é a gente principalmente fazer mesclar, né?
e evitar fibras tão longas e sempre mesclando um pouco pequeno, um pouco grande, né? Seria essa a intenção das peneiras, é que a gente evite esses extremos e mantenha sempre no caso aqui, o que vai otimizar é você ter essa diversidade, né, na mistura da dieta, na mistura da silagem, por exemplo. Ô, professora, Oi? tipo assim, só me repete ali uma coisa. A professora falou que quando tem partícula menor, a casa bem pequenininha lá no extremo, tem menos ruminação, que por consequência vai ter menos salivação e depois vai ter menos o que eu não entendi? Vai ter que a gente tem que pensar assim, quando o animal rumina, né, ele começa a salivar bastante, né? Uhum. E a saliva, o que que tem na saliva? A saliva tem os agentes tamponantes, tem bastante Ah, bicarbonato, tem também a questão tem outra propriedade também que é a mucina, que é que ela faz com que ela é importante também para não gerar uma grande quantidade de bolhas assim na hora da fermentação no rumen também. uhum. Então tanto a mucina que está na saliva quanto e o bicarbonato, né? A intenção dele é manter pH ruminal. Perfeito. Perfeito? Uhum. E daí, eu não sei, foi mais ou menos assim quando tu utilizou a peneira em casa, vocês fizeram... Teve uma empresa ali para mim, no caso, esse fornecedor que passa aqui, que ele é parceiro nosso, ele veio ali com 4 peneiras, assim, desse tamanho, Uhum, né? A gente foi lá e coletou pegou um pouco de milho, uhum, passamos na ensiladeira, né? Para picar, né? E sim. daí a gente foi coletou. Botamos na peneira, e daí nas peneiras já tinha tanta porção, tipo assim, tinha um gradual de comparativo, entende? Na Uhum, partícula muito grossa, de tantos por cento até tantos. Tinha um comparativo em todas as 4 peneiras, tipo, como é que eu posso dizer assim, uma escala, entende? De tantos até tantos. uhum, E daí a gente foi regulando, assim tá muito grosso, assim tá passando. A gente uhum, chegou num denominador comum que o peso e as porcentagens ficou dentro de todas as peneiras, dentro de todos uhum. os limites, né, de cada peneira. Entendi. Então, tipo, balanceou, né? Uhum, A questão é sempre manter esses tamanhos homogêneos, assim. sim. Ter sempre uma mistura de tamanhos de partícula, que é interessante. Então, beleza, né? Então, essas peneiras, elas são muito utilizadas, assim, por nutricionista, né? A nível de campo, no Brasil também, nos Estados Unidos, é o Penn State que chama. Esqueci de colocar o nome aqui. Posso colocar depois para vocês. Aí, vamos fazer um resumo aqui, né, tipo, do que a gente viu. Então, assim, o nível de fibra efetiva, né, ele vai nos dizer o seguinte, né, assim, o que a gente vê aqui nesse slide, né? Quando o teor de gordura está baixo, né, a gente precisa olhar quanto que é o nosso nível de fibra da dieta. Porque lembra aquela recomendação que eu falei lá, né, que 22%, né, pelo menos a gente tem que ter. Se ele está abaixo disso, ele pode ser esse o motivo que está causando o teor de gordura baixo. Outra coisa que isso até vai de contra com a questão do quando a gente quer aumentar o nível de proteína na dieta, a gente acaba sendo difícil você balancear tanto eu querer aumentar o nível de proteína com o nível de gordura, porque se eu aumento o nível de amido para otimizar a produção de proteína, o que vai acontecer? Em determinada quantidade, quando ele extrapola, isso vai prejudicar o meu ambiente ruminal e, consequentemente, vai prejudicar meu teor de gordura. Então, e também é muito comum que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Tanto eu não estou dando a fibra não está ficando o tempo que ela precisa, quanto que
eu também não tenho o... A gente vai ter mais 10 minutos aqui. Espera lá. Quanto que a gente não tem uma quantidade de... Como é que eu posso dizer? Que eu não vou ter... vou ter essas duas situações juntos aqui, tá? Que é comum. Aí, pensando assim sobre gordura e proteína, né? Como que elas, como eu falei, elas são antagônicas, né? Se a gente pensa, né? Quando a gente pensa em otimizar a proteína, vão pensar em fornecer mais amido. Mas se a gente extrapola no nível de amido, a gente prejudica a produção de gordura, porque a gente vai mudar, né, o ambiente ruminal. E então o ambiente ruminal, ele é o principal, né, ele é o grande protagonista da porcentagem de gordura que sai na composição do leite. Então a gente tem assim, botei aqui algumas situações, né, que a gente pode fazer a comparação, né, de quando a gente faz determinadas práticas. Por exemplo, quando a gente aumenta a forragem e diminui grãos, né, a gente vai ter, como a gente está diminuindo grãos, a gente vai estar diminuindo a questão da energia que está chegando, né? E a gente não vai ter um ganho tão grande em nível de produção de leite e de proteína, mas em compensação, a gente vai ter mais forragem ali, a gente pode otimizar o pH ruminal e isso pode favorecer o meu teor de gordura. E se eu coloco mais grãos do que forragem, isso já afeta, já cai a minha gordura. Então, tem essas situações assim que acontecem, né? Que pode, quando a gente tem outros exemplos que depois vocês podem olhar, né, com mais calma. Assim, eu vou passar um pouco mais rápido para a gente tentar finalizar nessa aula, né? Prática de nutrição, né? Que afeta a produção de leite e componente, né? Então, por exemplo, quando eu tenho proteína bruta muito elevada, né? Isso daí não vai afetar a gordura. Se eu aumento a quantidade de proteína não degradável, né? Se eu estou dando aquela proteína protegida, eu vou ter uma eficiência tanto, né, em leite quanto em um aumento de proteína, mas em compensação para a gordura não vai fazer efeito nenhum. Mesma coisa se eu penso em utilizar aminoácidos que são limitantes, né? Lisina, metionina, também favorece leite e produção de proteína. Mas em compensação, aqui o fornecimento de dieta total, né? O fornecimento de dieta total é uma prática que geralmente ela favorece as três, né? Ela consegue fazer um equilíbrio dos três. Diferente de outras situações que a gente vê que acaba, né, favorecendo um ou outro. A gente acaba tendo que escolher, né? É essa que é o ponto. Aí, gente, tem coisas assim que é legal, interessante ver, né? Que o normal, né? Que o teor de gordura, ele tá sempre... O teor de gordura, ele é sempre... Como é que eu posso dizer? Ele é sempre mais... Eles têm sempre a tendência de ser maior do que de proteína, tá? Quando eu começo a ter uma relação que eu divido, tá? Eu tenho 3,5 de gordura por 2,5 de proteína. Se essa relação é menor que 1, isso pode significar, né, que os animais, eles têm, que eu tenho gordura baixa, né? E com isso eu posso ter ali, até estar indicando nível de saúde, uma tendência em acidose subclínica. E já se eu tenho assim, aí o nível ideal aqui nessa relação, né, seria assim, seria uma relação de 1,10 para a raça holandesa. Então, tipo, menor que 1 significa que a gordura está baixa e isso pode estar favorecendo a acidose. Em compensação, se eu tenho essa relação maior que 1,4, isso já está me indicando que
opa, eu tenho um excesso de gordura ali na dieta. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer com que a relação de gordura e proteína, quando tem um excesso de gordura, quando passa, né, de 1,4, então significa que o quê? Pode ser que o animal esteja em cetose subclínica. Então, ele está fazendo o quê? Parte da gordura que ele mobiliza está indo para o leite. Então, essa é a mensagem de hoje, assim, que a gente fosse entendendo, né, muito mais sobre os conceitos, sobre como que a gente altera, né, esses ingredientes, né, esses componentes do leite, principalmente a gordura e a proteína. Daí, gente, vou voltar aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês acham que a gente precisa fazer... Que a gente tem mais 4 minutos aqui, tá? Por essa reunião. Se vocês quiserem... Vocês acham que a gente precisa... Vou parar de compartilhar. Vocês querem tirar alguma dúvida aqui dessa aula, dessa última parte? Para mim tá tranquilo. Daí, Também. tá? Eu sei que a gente teve três partes aqui, né? Só que aconteceu com o segundo, eu não sei como é que eu vou fazer para recuperar ele, porque ele não terminou de converter o vídeo. Tô com esse probleminha aqui, técnico. Mas eu vou ver se... Porque apareceu uma outra mensagem. Estava conversando hoje com o professor Paulo, que ele usa bastante o Zoom. Eu vou ver se ele sabe, ou se o Paulo também lá da Unibave, também do TI, sabe me falar. Porque se ficar... O Paulo da TI, Oi? O Paulo lá da TI vai te Vai me dizer, né? orientar ali, mãe. Eu vou Ele falar mãe, com senhora, ele. ele mãe. Porque Ele é ninja. acabou dando esse problema aqui, tá? Mas se eu não tiver como recuperar, eu vou fazer uma gravação aqui para completar, né, para todo mundo. Senhora, já que é 1 minutinho, dá pra fazer? Oi? Depois, no último caso. No Não, último caso, faz uma gravação de 1 minuto. é que é uma gravação, foi a segunda parte de 40 minutos, né, que eu não sei para onde foi parar. Aqui. Mas, Então, pá, vou ter que acontece. recuperar isso aqui. Tá, gente? Aí, Gustavo, não esquece de me mandar as perguntas, porque Tá? cabeça vai, né? Senão a gente não vai. Pra gente lembrar dessas questões ali, que é bem interessante da gente ver do nitrogênio ureico, né? Ah, tá. Daquele do nível Grão de milho. do grão de milho e o do início lá daquela tabela. Mas aí, eu nem me lembro. Só lembro do grão de milho e do negócio ali do nitrogênio ali. Agora o outro eu nem me lembro mais o que era. Eu lembro. Se eu olhar a Ah, então. tabela, eu vou lembrar. Daí pra gente ver. Tá? Aham. Então, boa noite para vocês. Se Acho que cuidem também. aí, tá? E aí, brevemente, assim que eu descobrir onde foi parar o vídeo, vai estar tudo lá no Ava. Bonitinho para vocês, Bom, tá? até mais. Então tá, gente. Beijo. Abraço, se cuidem. Tchau, galera. Tchau, Vou tchau. Valeu. vou fechar aqui. Ah, não, eu não posso fechar, porque... Não, posso fechar sim. Só tem... Tá quase, tá quase, tá Tá quase. quase dando... Apareceu aqui que eu não podia fechar. Mas já tá dando aqui, gente. Ó, as meninas foram embora pra live das coleguinhas. Vice, professora. Não, Só Sacanagem. nós, senhora. Vocês Só não estão nós. na live da Simone Simone? Eu falei que é só os camisa 10? Vocês estão Que perdendo. live dessa aí, senhora, de cantor? Não vi nenhuma até hoje de cantor, tu acredita? Vocês não Tenho viram? tempo. Nunca trabalhei agora. Nunca trabalhei tanto na canteira. Tá trabalhando muito. Mas fica salvo Quando depois. tinha aula, eu escapava mais cedo do serviço, ia pra aula, né, senhora? Sim, é verdade. Agora não dá mais? Agora tem que, né? Eu só Aí. chego e já vou pra lá, pra aula.